Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fundos de investimento, tá? Antes de mais nada, se você está acompanhando ou caiu nesse vídeo, nós temos falado nesse canal sobre a gestão financeira, sobre a gestão de recursos. Então se você gosta desse tema, se inscreve no canal, deixa o seu like, curta o nosso vídeo. E também se você quer que seja discutido ou apresentado outro tema ou outro assunto, você pode deixar nos comentários desse vídeo para que a gente possa preparar o material e apresentar a todos. Então, o assunto de hoje é sobre investimentos. Dentro dos investimentos, nós temos vários tipos. Temos os fundos de ações, fundos imobiliários, temos também as próprias ações, criptoativos, câmbio, ouro, prata e imóveis. Apesar de alguns desses temas eles estarem relacionados à reserva de valor, nós vamos estar conversando no decorrer dos vídeos sobre alguns deles, para que você possa tomar a melhor decisão em relação aos seus investimentos. Sempre lembrando que é importante que você tenha a sua reserva de emergência. A finalidade da reserva de emergência é para que você tenha uma liquidez rápida e que com isso você possa usufruir desse valor numa eventual necessidade. Sabendo que até mesmo em fundos ou outros tipos de investimento, a liquidez pode não ser tão rápida e com isso você não ter a disponibilidade tão acessível. Então é importante que você já tenha preparado essa reserva de emergência e a reserva de emergência deve estar em algum tipo de investimento ou mesmo depósito que você possa ter uma rápida acesso a ela, né? Caso poupança ou até mesmo alguns tipos de investimento ou de fundo que tenha uma liquidez mais fácil, né? Nós vamos perceber que alguns fundos de investimento eles podem ter 30 dias para o seu resgate. Então, quando você vê lá fundo com D mais 30, quer dizer que se você solicitar o resgate hoje, só daqui a 30 dias você vai ter acesso ao seu valor investido. Então, é importante que você saiba dessa situação nos fundos. Então, o que é em si um fundo? Então, um fundo ele é um grupo de pessoas que se reúnem, fazem aportes, né? E esses aportes são investidos no mercado. O fundo tem como objetivo principal a remuneração dos seus cotistas. Então essa remuneração, esse ganho que é obtido, menos logicamente as despesas que são necessárias, elas são convertidas em cotas, né? Então o fundo, na verdade, ele é administrado por um gestor e ele investe esse seu recurso em algum tipo de investimento financeiro e ao final do período, ou seja, todo dia ou no dia seguinte, ele vai apurar quanto foi esse ganho e automaticamente as cotas, né, elas são aumentadas se ele gerar lucro. Se der prejuízo, a cota pode ter a sua redução. Então ela é gerida por especialistas e ela e ele na verdade não chega a ser uma empresa, né? Ele apenas não tem uma personalidade jurídica, é apenas um fundo, como se fosse um condomínio, né? Condomínio que reúne as pessoas para construir um imóvel, então isso seria a ideia de um fundo. Então ela tem a gestão desses ativos e aí pela remuneração dos ativos acaba você tendo acesso ao seu retorno. Então quem faz a gestão é especialista, não é você. Você apenas aplica e recebe a remuneração das suas cotas. Então o tipo dos fundos vai depender um pouco da carteira que ele faz o investimento, né? Então nós temos várias modalidades de possibilidades de investimentos. Então esses ativos podem ser renda fixa, né? Ações, títulos de renda fixa, CDBs, títulos cambiais, derivativos, commodities, bolsa futura, títulos públicos. Então cada fundo tem a sua estratégia, a sua maneira de fazer o investimento. Então é bem importante, se você for fazer um investimento em fundo, saber no que ele vai aplicar, qual vai ser o investimento que ele vai fazer. Nós vamos entender um pouco mais no próximo Transparência, quando eu falar sobre
os custos, né, sobre a taxa de administração que esses fundos aplicam sobre o valor do investimento. Você vai ver que certos investimentos não são interessantes ser feitos por fundos, porque acabam quase que zerando o seu rendimento. E como você está investindo para se livrar da inflação, ou seja, para não perder o seu valor e ter algum ganho, então você vai perceber que não é interessante você fazer isso via fundo de investimento. Algumas outras situações acabam sendo interessantes, tá? Essa cota, então, como eu disse, ela é atualizada dependendo do ganho que o gestor vai adquirindo no seu fundo, tá? Vamos lá então, taxa de administração. Todo fundo, para poder fazer a gestão do recurso, ele tem uma taxa de administração. Essa taxa, ela incide, né, sobre o capital investido e sobre também o ganho que você vai ter. Então, o total do patrimônio, ele é sujeito a uma taxa. Essa taxa normalmente é anual, e aí você tem das mais diversas, de 1 a 3%, 1,5%. Então, cada fundo vai ter a sua taxa de administração. É importante que você verifique, antes de fazer um investimento, qual é a taxa desse fundo, uma vez que essa taxa ela pode consumir todo o seu investimento. Um exemplo, se você for investir hoje num fundo de investimento que está investindo em renda fixa, CDI, Tesouro Direto ou algum investimento, sabendo que a Selic está em 2% e a taxa de administração desse fundo é 2%, isso significa que você vai estar ganhando 0%, porque a própria taxa vai ser cobrada em cima do seu capital e em cima do seu rendimento. Então, praticamente você não vai ter nenhum ganho se a taxa do seu fundo for em torno de 2% e a aplicação for em renda fixa, né? Então, você precisa ter muito cuidado em relação a isso. Além de que essa taxa ela é cobrada normalmente a cada 6 meses ou quando você faz o resgate do fundo. Então, as duas formas que o fundo utiliza para remunerar a si próprio. Lógico que existe uma tendência dessas taxas de administração reduzirem, tendo em vista que o custo sendo alto, as pessoas tendem a migrar para outros tipos de investimento ou até mesmo investimento direto, como é o caso. Eu recomendo que, se você quiser fazer um investimento em renda fixa, ou que faça direto no Tesouro Direto, ou até mesmo utilize o CDB do banco que você tem, porque você, com certeza, em renda fixa, não tem muito segredo, você não tem que se preocupar muito em escolher carteira ou em diversificar, você vai basicamente escolher qual título você vai investir. Então não faz sentido você pagar uma taxa de administração para um fundo para você aplicar em renda fixa, né? Muito mais simples você comprar diretamente um CDB ou até mesmo um título do governo, né? Título no Tesouro Direto. Então todos os dois investimentos, eles não precisam que você contrate uma administradora, um fundo de investimento para isso. Mas, se você achar que é viável, então escolha. Mas financeiramente está claro que você vai estar tendo resultado zero. Que se a taxa de administração que é consumida em cima do seu capital for de 1,5% ou 2%, e o Selic remunera 2%, então a cada ano você vai estar só ali empatando, né? Vai dar menos do que a poupança. Então é preferível que você deixe na poupança do que faça um investimento com fundo. Sempre lembrando que, conforme foi em 2020, a inflação deu 4%, enquanto que o juros estava 2% do Selic. Significa que você teve um prejuízo, uma perda fixa de 2%, uma vez que a remuneração do seu investimento em renda fixa foi menor do que a inflação. Significa que você perdeu dinheiro, ou seja, o seu dinheiro, o seu real, vale menos do que valia no começo do ano, no começo de 2020. Então é bem importante que você tenha atenção com relação a usar fundos de investimentos. Mas não para por aí. Normalmente os fundos, eles recebem, além da taxa de administração, também uma taxa de performance. E aí é bem importante você entender. Essa performance ela só é devida quando o seu fundo ele exceder um determinado percentual estabelecido na contratação. Então você vai determinar lá se vai ser, normalmente é o CDI, então hoje o CDI de 2%, se o investimento que você contratou ele superar o CDI,
em 100%, enfim, o percentual que for definido, você vai ter uma taxa de performance que pode variar 20, 30, 10%, vai depender de quanto foi contratado. Então a performance é uma taxa além da taxa de administração. A taxa de administração é líquida e certa e a performance vai depender do desempenho daquele fundo, tá? Os fundos, então quais são os principais tipos de fundo que você pode investir? Então renda fixa, como eu falei, é um tipo de fundo que você, nesse momento atual da economia, não é interessante, porque você vai ter prejuízo com certeza. Fundo de ações, ele já se torna um pouco interessante porque os gestores dos fundos de ações são pessoas que já têm uma especialização, já têm um conhecimento mais amplo e com isso eles podem fazer as melhores escolhas das ações. Isso facilita, uma vez que você pode delegar a eles essa situação de escolher as ações. Então, se você não tem essa habilidade, ou não conhece, ou não quer aprender, você pode terceirizar. Mas sempre lembrando que o fundo de ações você vai pagar uma taxa de administração. Então, uma parte do resultado que você teria, você vai estar repassando para essa gestora. Temos também os fundos imobiliários, aqui eu destaquei eles porque a gente vai estar falando em outro vídeo só sobre fundos imobiliários, que ele tem uma característica um pouco diferente dos outros fundos, e você pode também utilizar esse tipo de investimento. Temos aí o fundo multimercado, então o multimercado ele pode aplicar em vários tipos de investimento. Pode ser uma parte em renda fixa, uma parte em ações, uma parte em câmbio, uma parte em dívida externa, dívida interna, enfim. São vários tipos de investimento que pode ser utilizado. Existem fundos cambiais, então normalmente se você tem uma necessidade de exposição a risco cambial, o fundo cambial ele te dá essa segurança, ou te dá esse hedge para você poder estar não totalmente descoberto em algumas operações cambiais. Também tem os títulos referenciados, então vai ser referenciado em DI, referenciado em CDI, então ele vai referenciar em algo. Fundos da dívida externa, que hoje são muito restritos, são poucos os fundos. E também o próprio FIC, que é o fundo que investe em cotas, ou seja, ele vai investir em outros fundos para remunerar o seu cotista. Aí você imagina aqui, você vai estar pagando duas vezes a taxa de administração. A taxa de administração do FIC e do fundo que ele investe. Então, esse tipo de investimento agora é muito, muito ruim. Você está pagando duas vezes a taxa de administração, né? Uma do fundo que ele investe e outra do próprio fundo que você está comprando as cotas. Então, o segredo está em distribuir sua carteira, né? Você, se for investir em fundo, escolha um fundo que vai remunerar além da taxa de administração, para que você não tenha prejuízo. A diversificação sempre é uma forma de você ser inteligente, de você ter várias aplicações. E no decorrer nós vamos estar falando de outras maneiras de você investir o seu recurso. Sempre lembrando que a nossa premissa é que você sempre tenha um excedente, né? Então, se você ainda não tem a sua gestão pessoal, onde você consegue ter mais entradas do que saídas, ou seja, mais receita que despesa, você não vai conseguir, em primeiro lugar, formar sua reserva de emergência e também, em consequência, poder fazer investimento. E investimento não deixa ninguém rico, investimento não deixa ninguém milionário. Investimento ele serve para potencializar as suas economias e as suas sobras para o seu futuro, ou acumular um recurso para que você possa no futuro usufruir desses valores que você se privou ou guardou por um certo tempo. Então você vai abrir mão de algum valor agora para que no futuro isso possa lhe ajudar. Então não existe nenhum investimento que vai deixar você milionário ou super rico. Ele vai meramente potencializar o que você ganha. O que vai deixar você numa condição favorável é o seu trabalho, aquilo que você faz. Desde que você faça algo que gere mais receita do que despesa. Se não gerar, aí você precisa avaliar o que está fazendo e construir isso como base. E o que você for ganhando, lógico, investindo, você vai conservar ou vai aumentar esse valor. Mas jamais imagine que você vai, através do investimento, ficar muito rico, milionário, ou vai conseguir se livrar de todos os seus problemas. O investimento é para você conservar e ter uma segurança maior lá na frente. Sempre o nosso aviso é, cuidado, né? Não existe rendimentos 5% ao mês. Se você fizer uma conta disso, você vai ver que é inviável.
E também que qualquer um que ofereça ganhos por referenciado, né? Não existe almoço grátis, né? Not free lunch. Você precisa trabalhar para poder conquistar o seu valor. E o investimento, ele serve para você conservar o valor e até mesmo potencializar ele para o futuro, mas, como eu disse antes, não vai deixar você milionário nem rico. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curta o nosso canal, se inscreve aí também. Se você quer algum comentário ou alguma apresentação de outro tema, deixa na descrição do vídeo, que nós vamos estar organizando para falar também sobre isso. Obrigado a todos.